Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 5. Nas semanas passadas a gente falou sobre a ideia do fermento, né? Que o Paulo traz aqui em vários sentidos. Ele falou da Páscoa simbolicamente, né? Falando de Jesus. E aí ele volta na questão que tinha iniciado essa parte aqui da carta, que é alguém que está no erro, mas assim, com orgulho do erro. A questão não é a gente errar, né? Porque isso faz parte da nossa evolução, nós somos muito imperfeitos, nós estamos no caminho, nossos erros são imensos e cotidianos. Mas a questão é nós nos orgulharmos dos nossos erros e acharmos que estamos certos, invertemos os valores, né? Bom, então ele continua assim. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então aqui está falando da prostituição, mas está falando, essa prostituição aqui é bem ampla, né? Todos aqueles que estão no erro. Nesse erro da corrupção, da prostituição do corpo, ou daqueles, né, que compram essa venda do corpo, tudo isso que envolve alguma forma de se distrair, se distanciar da vontade divina. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo, né? Então a questão não é as pessoas que estão erradas, né? As pessoas que estão caídas, não é isso, né? Não é delas que nós temos que tomar cuidado ou nos afastarmos, não é isso. Aí ele vai dizer aqui, ó, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, com uma postura de quem está conectado com o bem, mas ao mesmo tempo fazendo coisas que são claramente incoerentes, né? Claramente discordantes. Então, aquele dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, como tal, nem ainda com mais. Ou seja, não é a pessoa que erra simplesmente, mas aquela que errando diz que está fazendo bem e fermenta isso de alguma forma, chamando, né, os outros para fazer o mesmo. É essa a questão. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora, né? Então ele está dizendo, não é uma questão de julgamento apenas, né? Nós vamos sair por aí julgando os outros, não é isso. Porque o nosso processo de transformação, ele é tão árduo, tão pesado, tão difícil, que não dá tempo de ficar julgando os outros, né? A gente tem que aproveitar ao máximo o dia, olhar no espelho e ver as nossas sombras diariamente. Isso é árduo, né? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, né? Então, nesse termo aqui, se a gente analisar a carta de forma muito rápida e superficial, a gente pode estar falando, achando que o Paulo está nos solicitando que sejamos excludentes, vamos excluir as pessoas, mas não é isso, porque tem um contexto. Se a gente não analisar o contexto, a gente cai em graves erros, né? Ele estava falando da fermentação. Então, assim, o que eu preciso filtrar é o que esta pessoa, que claramente está no mal, está me influenciando. Eu estou deixando influenciar? Falando de coisas mais cotidianas hoje, né? Alguém muitas vezes pode estar por aí, né? Nós fazemos isso, assim, dizendo frases de desânimo, de desesperança, e isso fermenta nos outros. E às vezes a gente fala essas frases com orgulho, como quem diz, olha como eu sou esperto, eu percebi que o mundo está péssimo, né? Então é nesse sentido que a gente precisa filtrar o que o outro está dizendo. A gente precisa filtrar o que essas pessoas estão trazendo, né? A gente precisa aprender a analisar as pessoas com profundidade e não só com a superfície, né? Com a beleza, com o dinheiro, com esses valores da matéria, porque eles dizem muito pouco de quem é essa pessoa, né? Quando Jesus nos diz analisar se os espíritos são de Deus, significa isso. A gente precisa aprender a usar esse filtro da avaliação. Porque não para me afastar e me achar superior, mas para avaliar se aquela informação é importante para mim, se ela vai me ajudar, ou se ela vai me atrapalhar, ou se ela vai fermentar coisas que eu estou querendo superar dentro de mim, coisas ruins, que eu já estava me melhorando, né, já estava subindo, aí quando vê,
eu acabo me deixando levar por ideias que não me fazem bem, né, para o meu crescimento espiritual, né. Então é nesse sentido que Paulo vai trazendo aí uma série de reflexões pra gente. Mas a gente continua semana que vem.